Muito bom, pessoal. Eu sou a Teacher Valentine da US English e eu estou aqui de volta com vocês para nós aprendermos um pouquinho do Simple Past Tense, ou tempo passado simples. Muito bom, pessoal. Em inglês, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. No passado, os verbos regulares, nós acrescentamos o ed ao final do verbo. Então, por exemplo, nós temos o exemplo do verbo to work, que é trabalhar. No passado, ele vai ficar worked. O verbo to like, que é gostar, vai ficar liked. O verbo to need, que é precisar, vai ficar needed. O verbo to want, que é querer, vai ficar wanted. E daí por diante. Mas nós temos, nem tudo é perfeito, nós temos os verbos irregulares. E os verbos irregulares, eles não seguem um padrão como nos verbos regulares, por isso que eles são irregulares. Muito bom, pessoal. Então é o seguinte, os verbos irregulares, eles não seguem esse padrão. Então nós precisamos estudá-los melhor para que a gente possa tê-los aqui, ó, na nossa cabeça. Quais são alguns exemplos de verbos irregulares? Por exemplo, o verbo to eat, que é comer, fica ate. O verbo to drink, que é beber, vai ficar drank. O verbo to speak, que é falar, vai ficar spoke. O verbo to buy, que é comprar, vai ficar bought. E daí por diante, tá? O auxiliar que nós usamos para o passado é o auxiliar did. Assim como no presente, nós usamos o do e does nas perguntas para auxiliar, para fazer a pergunta, ó, do you speak English? Você fala inglês? Does she work in the morning? Ela trabalha de manhã? Nós também usamos auxiliar no passado, só que dessa vez nós iremos usar o auxiliar did. Muito bom. Quando nós usamos o auxiliar na pergunta, automaticamente o verbo volta para o presente, porque o auxiliar did, lá no começo da pergunta, para fazer a pergunta, já está pondo a minha frase todinha no passado. Por exemplo, olha, quando eu digo a frase, tá? Afirmativa, ó, she worked yesterday. Ou Paul talked to us last week. Mary wanted to dance with us. Roger liked to drink this juice. As frases afirmativas, a gente não vai usar o auxiliar did. Então, o próprio verbo fica no passado. Porém, quando nós usamos a pergunta, vai ter que entrar o auxiliar. E quando o auxiliar entra, a gente não pode colocar o verbo também no passado, porque o auxiliar já está pondo tudo no passado. Lembra? Então, quando entrar o auxiliar, o verbo automaticamente volta para o presente, mas a frase continua sendo passado. Então, fica assim, ó. Did she work yesterday? Ela trabalhou ontem. Did Paul talk to us last week? O Paul conversou conosco na semana passada. Did Mary want to dance with us? A Mary quis dançar conosco. Did Roger like to drink this juice? O Roger gostou de beber esse suco. O mesmo se dá quando for negativo. O auxiliar vai ser did not, que contraindo vai ficar didn't. Então, de novo, quando entrar o auxiliar
tanto na pergunta o did quanto didn't, na negativa, o verbo não fica no passado. Somente o auxiliar vai aparecer e já vai te mostrar que essa frase é passado. Então, não precisa colocar também o verbo no passado. Então, fica assim, ó. She didn't work yesterday. Paul didn't talk to us last week. Mary didn't dance with us. Roger didn't like to drink this juice. Então, recapitulando, o verbo só fica na forma de passado quando a frase for afirmativa, porque na pergunta e na negativa vai entrar os auxiliares did ou didn't. O mesmo se dá com os verbos regulares. A gente não vai colocar também na negativa e na interrogativa o verbo também no passado, porque vai entrar o auxiliar did. Então fica assim: did she work? Did he like to dance? Did they want to speak English? Então, mesma coisa, a gente não vai usar o verbo no passado se entrar o auxiliar de pergunta. Na negativa, I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. She didn't dance with us. Ela não dançou conosco. Paul didn't talk to them. O Paul não conversou com eles. Tá? Então, essa é a dica para vocês do passado simples, tá? O simple past tense, que a gente usa, tá bom? Sempre com os auxiliares did e didn't na pergunta. Quando entrar os auxiliares, a gente não vai colocar o verbo no passado, apenas colocaremos eles no passado quando a frase for afirmativa, tá? Então, bora estudar um pouquinho aí a lista dos verbos irregulares, porque esse aí é um pouquinho mais difícil, ok, pessoal? Lembrar de todos esses verbos aí. Uma dica, pega 2, 3 verbos por dia e tentem memorizá-los. Aí, ao final do mês, vocês vão saber aí uma lista enorme de verbos irregulares no passado, tá bom? Então eu fico por aqui e até a próxima. Goodbye, see you!